Olá. Uma nova lei entra em vigor em São Paulo para pôr fim à aplicação de golpes telefônicos. A medida nasceu na Assembleia Legislativa e obriga as operadoras de telefonia a cadastrarem os chips de todos os compradores de linhas pré-pagas no Estado. Este é o tema do programa Agora é Lei de hoje com os nossos convidados. Dr. Luiz Carlos do Carmo, delegado do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. Eduardo Becker, presidente do Sindicato de Peritos Criminais do Estado de São Paulo, e o deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, que é o autor desta lei. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Agora é Lei. Um dos golpes aplicados por telefone é o do falso sequestro de parentes. O maior susto que o aposentado Luiz Paulo passou na vida começou com uma ligação telefônica. Alô? Pai, fui sequestrada, estou toda machucada, o que eu faço, pai, para onde eu vou? Aí eu disse assim para ela, vai no hospital Ana Costa que eu estou indo para lá. Em seguida entra uma outra pessoa, telefone e fala, sua filha está comigo, está sequestrada, está toda machucada, eu quero dinheiro, sou um membro do PCC e quero dinheiro. Luiz Paulo nem imaginou que tudo poderia ser mentira. A voz da pessoa te convence, né? Porque a situação era o que identificava minha filha no momento, era a voz, e eu tive a impressão que era minha filha porque a voz era idêntica. O aposentado foi ao banco, sacou o dinheiro para o bandido e mandou chamar a polícia. Ficou tão nervoso que precisou ser contido pelos PMs. Luiz Paulo não acreditava que tinha sido vítima do golpe do falso sequestro. Casos assim são frequentes por causa da facilidade com que se compra um chip de celular. Um controle rígido, inclusive na questão da recarga, né? Você ter uma forma de você se identificar para que aquela pessoa que vai fazer a recarga para você tenha certeza que é você, né? Porque senão você cria um mercado negro de chip ou de recarga. Luiz Paulo perdeu o dinheiro e não se recuperou do susto. Uma atitude com quem quer que seja parecida com essa, desligue o telefone. Não tem outro meio. Delegado Luiz Carlos, esse telefonema que o aposentado Luiz Paulo recebeu, esse golpe do falso sequestro, esse tipo de ligação parte necessariamente de um celular pré-pago? A maioria, sim. Sempre assim. Por isso que essa lei ela foi um passo muito importante, que a partir do momento que você restringe a regularização, como é no pós-pago, ela fica muito mais fácil da polícia ir até o local, verificar realmente quem apresentou aquela documentação. Enfim, nós sabemos hoje que a criminalidade ela vem se especializando principalmente na área da comunicação. Então, quanto mais você dificultar a regularização desse cadastro, é importante. Então, São Paulo sai na frente com essa legislação que deve ser adotada, ao meu ver, em todo o território nacional. A diferença entre o pré-pago e o pós-pago, nesse aspecto, é muito evidente, porque o pós-pago tem todo um cadastro, porque vem a conta telefônica para o cliente, coisa que o pré-pago não tem. Exatamente. A pessoa chega num local, já até mesmo por telefone, passa os dados de uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa também acaba entrando às vezes numa investigação, sem saber o motivo, mas é porque realmente utilizaram o seu CPF, o seu documento, o seu RG. Então, às vezes, muitas vezes também a polícia, agora com essa nova legislação, vai conseguir fazer o cruzamento de dados com aquela pessoa que foi colocada de imediato, que foi feito aquele cadastro, e vai verificar que ela não é aquela pessoa, que foi um erro. Então, isso também vai ajudar as pessoas que estão de boa fé, que acabam também participando, às vezes, de uma investigação e ela não tem nada a ver. Eduardo, quais são as dificuldades para vocês, peritos criminais, diante dessa situação de chips que estão no mercado aí, sendo usados com falsos cadastros? Bom, a grande dificuldade, inicialmente, é a rastreabilidade desses chips, a origem deles. Com essa alteração, esse cadastro passando a ser feito, nós vamos ter um amplo banco de dados que vai auxiliar em muito a investigação, permitindo o quê? Que se encontre quem autorizou, habilitou aquele chip, o nome de quem fez, ou seja, toda a gama de pessoas envolvidas na habilitação e no funcionamento daquele chip, até mesmo recargas e usos, vão acabar sendo identificadas.
O interessante é assim, que com essa lei, e havendo uma expansão dela, a polícia passa a ter acesso a mais informações. Porque com a informática, o que houve é um grande avanço na informação de dados que são fornecidos durante o uso de um aparelho celular. Quando você faz uma ligação, automaticamente sua localização é estabelecida através das rádios, das herbes. E se esse dado também passar a ser disponibilizado juntamente numa investigação, ou encontrar esse aparelho, a localização e as pessoas que o utilizaram, vai ser muito mais fácil. E assim, consequentemente, vai estar diminuindo hoje a criminalidade. Porque o celular hoje é utilizado como uma arma, não para se ameaçar ostensivamente, mas veladamente é uma arma de crime muito eficiente. Num passado já razoavelmente distante, quando os telefones celulares eram analógicos, eram CDMA, não eram GSM, não existia o chip. Para a compra do pré-pago, era feito um cadastro. O que foi que aconteceu com essa virada tecnológica, a baixa de guarda mesmo, as operadoras largaram mão disso? O que foi que aconteceu? Bom, se a gente fizer um histórico dos aparelhos celulares, vamos ver que antes da tecnologia CDMA e TDMA, o custo era muito mais elevado, o acesso era difícil. Com o avanço da tecnologia, houve a redução de custos e, com isso, a disponibilização dos aparelhos para as pessoas. Então, ficou muito mais fácil por causa do avanço tecnológico. Isso é normal em todas as áreas. Exemplo, temos computadores, a tecnologia embarcada nos veículos, nos eletrodomésticos de casa. É um benefício que se vem com a tecnologia. É que o que tem que passar a fazer é uma legislação que passe a coibir o uso dessa tecnologia para a prática de crimes. Deputado, a ideia do legislador ao pensar essa lei? Mauro, primeiro é uma alegria muito grande poder, mais uma vez, aqui estar com você neste programa que tem uma audiência sensacional e ao longo do tempo que nós temos gravado contigo aqui, em todo o estado de São Paulo, as pessoas nos cumprimentam, falam, olha, te vi lá na TV Alesp, no programa, inclusive vários comentários esse final de semana que algumas pessoas já nos viram aqui falando sobre esse projeto de lei, que ainda era projeto de lei na época. Uma alegria muito grande estar contigo, estar com o doutor Luiz Carlos aqui, revê-lo novamente. Também hoje conhecendo aqui o Eduardo, que é uma simpatia de pessoa, mesmo muito rápido aqui, aquela sintonia muito rápida. Uma alegria poder estar aqui e agora é lei, né? Projeto do chip, agora é lei. A ideia é cadastrar os novos clientes, os novos compradores de chips pré-pagos. O que já existe no mercado de chip pré-pago, como é que fica? Na verdade, já existe uma lei federal que obriga as operadoras de celulares a manterem os seus cadastros em dia. No caso de São Paulo, com esta nossa lei que foi aprovada aqui na Assembleia, um tempo depois de aprovada aqui com meus pares, que eu agradeço a todos, teve um veto do governo, Sim. Isso ano passado, e este ano nós trabalhamos aí no primeiro semestre e conseguimos aí derrubar esse veto, que agora virou lei. É bom sempre lembrar isso, que foi vetado, o governo vetou o nosso projeto, nós, inclusive, somos base do governo, vetou o nosso projeto, mas nós derrubamos o veto e agora é lei. A ideia é que esta lei em São Paulo, a partir do momento que nós temos a lei federal que obriga as operadoras manterem os seus cadastros atualizados, a partir da venda e da renovação de cadastro, que é obrigatória pela lei federal, possam não só as próximas vendas de chip serem cadastradas oficialmente ali com documento, mas também no recadastramento. Nós vamos brigar por isso, vamos atrás, vamos mostrar, se for o caso, eu vou para a rua filmar isso junto com a equipe para mostrar se tiver sendo a lei não cumprida. Nós vamos trabalhar em cima disso, não só para a venda de chip ser sanada sem documento, mas também o recadastramento tenha que ter documento. Porque até aqui, deputado, funcionava da seguinte maneira: a pessoa comprava na banca de jornal, comprava na banca lá, na barraca do ambulante, camelô, no boteco,
ligava para a operadora, dava um CPF qualquer e cadastrava, não era assim? Exatamente. Eu acho que pode vender em qualquer lugar. Uma pessoa comentou comigo, olha, mas como que um documento vai manter um documento num camelô? Irmão, existe forma hoje, depois da informatização, você pode pegar um aparelho celular e a empresa criar um aplicativo para fazer um scanner via, por exemplo, ali presencialmente, via internet, por exemplo. Existem várias formas de se fazer esse cadastramento na hora da venda. Anteriormente, Mauro, você chegava em qualquer lugar, comprava um chip no estado de São Paulo, e isso, na verdade, no Brasil inteiro. Você comprava um chip na banca de jornal, comprava um chip no camelô, na lojinha, e você colocava no celular, ligava na operadora, faça a sua primeira ligação, digite o número do seu CPF. Aí eu ia lá, CPF do Dr. Luiz, ele declara imposto de renda, é funcionário público. Quem declara imposto de renda tem o seu CPF público. Hoje, depois do santo Google, aí você acha tudo. Ia lá e colocava o CPF de um terceiro. Por exemplo, eu acho que o senhor tem até dados melhores do que eu, doutor Luiz, e o senhor também, Eduardo. Foram mais de 500 sequestros em 2014, feito através de um celular, segundo a Secretaria de Segurança Pública. O cara na cadeia usa um celular, e esse celular não está no nome dele, não está no nome da mãe dele, nem do filho, nem da esposa, nem de um parente. Está no nome de um terceiro. Como é que adquiriu esse CPF? De alguma forma, e principalmente hoje com a facilidade da internet, no Google. O indivíduo fazia este cadastro e ia cometer crimes. Hoje não. No estado de São Paulo, nós esperamos que a fiscalização do governo seja rígida com isso, e nós vamos atrás, vamos correr para olhar se está sendo fiscalizado, para proibir, porque muitos crimes, muitas pessoas já morreram, têm problemas hoje, porque de um chip de celular cadastrado no nome de uma pessoa errada. Delegado, como é que a lei vem ajudar nessa questão, nesse aspecto que o deputado levantou, desses crimes cometidos a partir das cadeias? Olha, Tom, somando a tudo que o deputado já disse, eu quero falar que no final do ano, 2015, foi editada uma resolução onde há o bloqueamento dos celulares. O que acontece? Hoje, quando você perde um celular, quando você tem o celular subtraído, hoje você vai até uma delegacia, passa o número do e-mail, é feito o boletim de ocorrência e nós encaminhamos para as operadoras para serem bloqueados. Então, nós já fechamos o lado do e-mail. O e-mail já tinha sido fechado. Faltava o lado dos chips. O e-mail é o registro, a identidade do aparelho telefônico. Identidade do aparelho. Aqui, eu estou falando para não perder o pique aqui, que eu me lembrei aqui. Por exemplo, uma das justificativas do veto desse projeto é que não era constitucional, mas anteriormente nós havíamos aprovado aqui na casa a lei do MEI, do MEI, que é o número do aparelho lá, que não é o número telefônico, que hoje já é lei e o senhor está falando dela aí. Então, essa resolução ela foi importante, porque hoje nós criamos um banco de dados na Polícia Civil. Esse banco de dados nós não tínhamos. Então, esses aparelhos todos também, que hoje a gente acaba descartando esses e-mails também, amanhã eles podem ser utilizados. Mas todos esses e-mails que foram bloqueados, ele não entra mais no sistema, ele não pode mais operar. Isso acaba dificultando amanhã a receptação, a venda desses veículos, a comercialização desses aparelhos. Exato. Que hoje nós temos esses aparelhos sendo vendidos aí numa liquidez muito grande. A comercialização dele tem um potencial de comercialização muito grande, esses aparelhos. Isso vem fomentando muito o roubo e o furto desses aparelhos, os latrocínios que vêm ocorrendo. Então, o Estado de São Paulo também saiu na frente com essa resolução. Hoje, nós temos agora praticamente duas normatizações. Elas não são criminalizadoras, elas não criminalizam, mas elas, como eu disse, elas estão restringindo ainda mais, né, o meio que é criminal, porque eles têm que passar por isso. Antes de você ter o celular, você tem que cadastrar esse celular. E como é que é feito o cadastramento? Como o deputado falou antes, e agora, com a nova legislação, hoje vai ser obrigado a apresentar um documento. Então, eles também vão passar por um outro crime. Qual seria o crime? Amanhã, se eles quiserem apresentar um documento falso, eles também vão estar já cometendo mais um outro crime. Exato.
Então, nós temos que pensar desta forma. E aquela pessoa, amanhã, que foi utilizado esse CPF, como ele falou, o meu CPF, quando eu chegar no local, a polícia vai levantar aqueles documentos que foram apresentados para fazer os dados cadastrais, vai ver que aquela foto não é minha. Ele foi um documento falsificado. Então, isso, praticamente, para o terceiro de boa-fé, é muito importante. Essa lei, a minha visão sistêmica, não é só restringir, mas também assegurar o direito de terceiros que hoje, nós policiais, convocamos diariamente pessoas que não estão envolvidas, né, que não são autores, não são coautores nem partícipes, mas estão envolvidas por alguma forma porque utilizaram o seu documento. Becker, vamos sair um pouquinho do aspecto do crime, vamos entrar na questão das pessoas de boa-fé. Tem muita gente que troca bastante de aparelho, uma vez por ano, às vezes até com um período até menor. Esses aparelhos ficam guardados, ou esses aparelhos acabam indo para outras pessoas. Vou te dar um aparelho aí, vai dar para o irmão, dá para o primo, não sei o quê, alguém que está precisando de um aparelho lá. Como é que fica uma situação como essa, de você passar um aparelho que foi seu, que estava num cadastro seu, com um e-mail seu, para uma outra pessoa, sem mudança de cadastro? A mesma coisa que seria a venda de um objeto, de um imóvel. Quando você vai vender um carro, você obrigatoriamente tem que fazer uma transferência. Então, esse passo também vai ter que passar a ser adotado, esse cuidado. Eu vou até mais longe. E o descarte dos aparelhos celulares que nós fazemos? Quantos aparelhos são descartados? Para onde que vai esses aparelhos? A empresa, que tem que ser uma empresa especializada faz a recolha, ela dá o descarte correto ou se esses aparelhos podem ser desviados? Isso pode acabar sendo utilizados. Por isso que é importante que o proprietário do aparelho, quando ele vai fazer a alteração, ele cancele o seu cadastro ou informe para quem está transferindo aquele aparelho. E assim como o Dr. Luiz disse, a operadora mantenha seu banco de dados atualizado. Através desse modo, caso contrário, ele vai acabar receber uma punição indevida. Como é o caso quando você vende um veículo e não faz transferência, as multas acabam chegando para o antigo proprietário. Então, mas isso não é uma coisa que passa pela cabeça das pessoas. As pessoas trocam de aparelho, entregam lá para alguém da família, está precisando de um aparelho aí e tal, entrega e acabou, não se preocupam com isso, né? É uma situação bastante importante que as pessoas devem pensar, tem que ter esse alerta. Sim, é uma situação nova que nós não estamos habituados a conviver no nosso dia a dia. Mas temos o quê? Começar a conscientizar a população desse risco que ela vem ocorrendo, que ela está correndo, se não tomar esses cuidados de transferir aquele objeto, a posse, as informações para outra pessoa devidamente no cadastro. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei, falando hoje da lei do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, que obriga as operadoras de telefonia a cadastrarem os chips de todos os compradores e linhas pré-pagas no estado de São Paulo. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Até já. Aqui na TV Assembleia SP, de volta com o programa Agora é Lei, falando da lei de autoria do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, que obriga as operadoras de telefonia a cadastrarem os chips de todos os compradores e linhas pré-pagas no estado de São Paulo. Deputado, anteriormente a sua lei já havia recentemente uma medida do governo do estado, uma lei que partiu do executivo, proibindo a venda dos aparelhos que fazem o desbloqueio do e-mail, que é o registro, é o coração do aparelho, a identidade do aparelho, digamos assim. Essa lei de lá para cá mudou alguma coisa nesse aspecto? Como é que está a fiscalização disso? Sim, eu não tenho acompanhado, Mauro, a fiscalização direto, mas com alguns comentários com amigos da polícia, nós entendemos que depois desta aprovação, houve aí uma diminuição das trocas desses aparelhos que chegam até o crime. Isso hoje é fato, eu não tenho números porque eu não busquei nem tenho acompanhado a fiscalização. Vale a pena lembrar, no meu caso, que inicialmente, quando começamos a discutir esse projeto de lei que veio do governo, foi uma proposta do governo, alguns dos pares acharam ali algumas inconstitucionalidade
e adequamos o projeto. Por quê? Só quem pode legislar sobre comunicação é a União. É a União. Então, você tem que achar uma brecha na lei que, às vezes, nós temos na Assembleia Legislativa uma dificuldade muito grande em fazer algumas leis para o Estado, porque a Constituição nos bloqueia disso. E é constitucional. Legislação concorrente. Exatamente. Hoje as câmaras de vereadores legislam. Está difícil aí hoje aqui. legislam muito mais que as assembleias legislativas em todos os estados. Inclusive, nós temos aí uma PEC brigando no Brasil inteiro para dar mais poderes às assembleias legislativas do país. E achamos algumas inconstitucionalidades ao legislar sobre esse projeto de lei, mas achamos saídas. E foi feito aqui, nós aprovamos. Na sequência, eu busquei trazer aos meus pares esse projeto de lei como preferência de quase 100 projetos que eu apresentei esse tempo aqui na casa. Dei preferência para esse, até porque, Mauro, eu tenho aqui na casa amigos, deputados, que já foram vítimas, doutor, de uma fraude de um indivíduo que pegou o seu CPF e hoje tem um inquérito desse tamanho. Eu tenho no meu convívio, na minha liderança, pessoas que têm um inquérito policial desse tamanho, que alguém utilizou-se do seu nome, do seu CPF, para cometer crimes com a arma chamada celular. Então, tanto essa lei do governo bloqueando o e-mail, e quanto a lei que foi de nossa autoria, aprovada, chamada por mim a lei do chip, aprovada e sancionada, agora é lei, hoje é lei no estado de São Paulo, já está diminuindo a criminalidade. E depois eu queria falar com você sobre o número de linhas que tem hoje no país e a quantidade que tem pré-paga. Talvez por isso que não tinha o interesse de ir à lei isso aí. A gente vai falar, já são mais de 90%, né, de pré-pago. Exatamente. Constatadamente, 75%. Assim, que entram os clandestinos aí. Não contando os clandestinos, né, nós temos números reais, 75% é tudo pré-pago. Né? Por falar em clandestinos, delegado, qual é a dificuldade da polícia na identificação desses aparelhos? As operadoras, claro, têm interesse que esses aparelhos entrem, porque elas vão vender os chips e os aparelhos serão usados. E a sua avaliação no seu trabalho policial em relação a essa lei já existente da proibição o chamado Alpha Box, né, que é o aparelho usado nas operadoras ou nas assistências técnicas para desbloqueio do e-mail. Essa lei também foi importante, fazendo uma comparação com uma outra lei que todos conhecem, foi quando nós começamos a achar gasolina adulterada nos postos de gasolina e veio a suspensão dos cadastramentos do ICMS das empresas. E foi a mesma aplicação nessa lei. Então, começou a fiscalização. Hoje a Santa Efigênia, onde tinha maior número de aparelhos Alpha Box, eu sei porque a operação Mobile, a operação que foi feita pela Polícia Civil, apreendeu vários aparelhos e também foi nesses locais onde faziam a troca do e-mail. Hoje, com essa lei, também regularizou a utilização desses aparelhos. Então, a pessoa que não tiver cadastrada com toda a normatização que foi colocada nessa legislação, ela não pode fazer a alteração dos e-mails. Porque em alguns momentos, como o Eduardo Perito sabe, comentou, às vezes tem muitos momentos que você tem que fazer, você pode fazer isso, às vezes o celular acaba tendo um defeito e é legal fazer a alteração, mas tem que ser dentro dessa lei. E essa lei do Alpha Box, hoje realmente ela normatizou o que não tinha. Mais ou menos foi como aconteceu com os postos de gasolina, que agora você localiza a gasolina adulterada e você pode suspender o cadastramento do ICMS. A pessoa deixa de operar. Então, é a mesma forma. Mas o mais importante é que, realmente, a polícia começou a fazer um banco de dados desses aparelhos que foram subtraídos, roubados, e hoje nós podemos fazer o cruzamento de dados com aqueles aparelhos que nós localizamos com algumas pessoas
em algumas ações criminosas. Como o deputado falou, o celular realmente é um facilitador de execuções de diversos crimes. Uma arma poderosa. Uma arma poderosa. Quando nós trouxemos essas pessoas para a delegacia, eles estão com aqueles celulares, nós fazemos o levantamento daquele e-mail para saber qual é a origem daquele e-mail. E naquele banco de dados, se a pessoa que teve subtraído foi, registrou a ocorrência e fez o bloqueio, nós vamos levantar vamos cruzar as informações, vamos levantar a informação de quem é aquele celular, a origem daquela pessoa, chamamos eles na delegacia e aquela pessoa que está sendo presa com aquele celular pode ser envolvida, fora os crimes que ele praticou, mas pelo menos na receptação dolosa, dele estar com o aparelho que é produto de um crime. Isso fez com que as pessoas hoje tomem muito mais cuidado, como o perito Eduardo falou, na hora do descarte, né, dos aparelhos. Hoje as pessoas têm bloqueado seus celulares quando vão descartar, ou quando é subtraído, ou quando tem perda desse celular, para que amanhã não caia na mão de uma pessoa dessa. Uma situação prática mesmo, quer dizer, quando há uma perda de um aparelho, um roubo ou um furto, o dono desse aparelho comunica à polícia ou à operadora sobre essa ocorrência, o e-mail é bloqueado. Tem o bandido com o tal do Alpha Box, que é proibido, e desbloqueia. Isso configura a adulteração do e-mail, ele cria um outro e-mail para botar aquele aparelho em funcionamento de novo. Isso, com o Alpha Box ele consegue levantar um outro número e começar a operar com aquele aparelho. Qual é a pena para esse tipo de crime? Aliás, se não me falha a memória, é um crime contra a ordem tributária? Lei 8.137? Não, olha, nós temos aplicado um artigo que é a falsidade ideológica, quando ele está inserindo naquele aparelho, que seria um documento chamado documento digital, nós chamamos hoje de documento digital, aquele número que é de uma empresa que é a Anatel, que faz a certificação e homologação. Como ele está adulterando este documento digital, que é o número, que é o e-mail, ele está entrando, configurando o crime de falsidade ideológica, a pena vai até 5 anos. Então, nós já temos casos com relação, uma tipificação que a polícia, né, vislumbrou e vem aplicando. Agora, com relação aos índices, com essas legislações que vêm ocorrendo aqui no estado de São Paulo, nós diminuímos muito o roubo e o furto de celular, porque era hoje o objeto mais subtraído no estado de São Paulo. Há 2 anos atrás vinha só crescendo esses números, hoje já estão diminuindo. Estagnou e agora vem diminuindo. Becker, eu queria que você falasse do SIGA, que é o Sistema Integrado de Gestão de Aparelhos, é um sistema da Anatel, não é isso? Isso. O que precisa ser modificado para melhorar essa situação de aparelhos que voltam para o mercado e que são reutilizados? Aliás, enquanto você responde, a gente vai mostrar aqui como é que funciona a questão do e-mail, eu vou marcando aqui para a gente ensinar o passo a passo como é que localiza o e-mail. Tranquilo. Bom, como o Dr. Luiz disse, o furto de aparelhos, de roubo de celulares, foi uma grande prática no estado de São Paulo, porque a disponibilidade é muito alta. Hoje há mais linhas telefônicas habilitadas do que a população brasileira. Exatamente. Então, ou seja, sinal que o cidadão, muitas vezes, cada um de nós tem mais de um chip registrado em seu nome. Ou seja, usa o da empresa e o particular, para não acabar misturando as ligações e para ter uma comodidade na sua casa, quando quer desligar uma linha ou outra. Esse aumento que fez é uma facilidade de você estar obtendo os números nas linhas, nos aparelhos. Então, o que acontece? Em São Paulo nós tínhamos uma gangue, a gangue da bicicleta, agia muito na região central, que se especializou em furtar o aparelho. Esse aparelho ele tem 2 finalidades. Ou ele volta para o mercado, com um próprio e-mail alterado, ou é destinado para presídios, onde vão ser utilizados por organizações criminosas para realizar a comunicação entre seus integrantes. Quando ele volta quando a pessoa faz o bloqueio, ela dificulta essa disponibilidade. Como o Dr. Luiz falou, tem que ser feita uma remarcação, a modificação do e-mail. Tá aqui, por sorte, hoje a polícia encontrou, o e-mail está criminalizando essa atitude e, consequentemente, está punindo os responsáveis. A questão do SIGA, ele fornece uma série de informações para a polícia que tem que ser mais agilmente disponibilizadas no meu entendimento. Para quê? Para que o delegado de polícia, quando faz a apreensão de aparelho desse, possa estar identificando
a vítima, ou seja, ou a empresa ou o proprietário do aparelho, para estar vindo fazer o reconhecimento, às vezes, da pessoa que foi apreendida aquilo e está enquadrando, aumentando a pena, penando corretamente, num estelionato ou num furto, esse aparelho. Tá, e um exemplo disso importante, nós temos o grande furto que ocorreu da Samsung em Campinas, que a polícia, mediante os dados fornecidos pela empresa, pode estar identificando os locais onde estavam sendo vendidos esses aparelhos, que a maioria foi para o Paraguai. Tá, e mediante essa rastreabilidade do registro, constatou-se o quê? Que houve reingresso ao país desses aparelhos, inclusive aqui em São Paulo, e está esse rastreamento. Então, se o SIGA ele tem que ser melhor preparado para estar havendo uma alteração dos dados mais rapidamente e a disponibilização para a polícia. Vou mostrar aqui então, Eduardo. Olha, aqui a gente, para chegar no e-mail, a gente tem que digitar o asterisco, Jogo da Velha, 06, Jogo da Velha. Vai aparecer aqui um código. Claro que eu vou encobrir aqui, que eu não vou mostrar o meu código, porque isso aqui é um documento, é um registro de cada aparelho e você não deve revelar. Agora, esse número, olha, está aqui na tela, né? Tem dois. Parece um código de barras, vai depender do aparelho, a forma... Eu cobriria o segundo também, que o aparelho tem tem 2 e-mails. Tem 2. Tem um aqui que diz SN. O que é SN? Esse é o serial do aparelho. Ah, tá. Então, nós temos o e-mail e temos o SN. Esses números, eles constam da nota fiscal do aparelho. Quer dizer, então, é importante que a pessoa tenha isso guardado, porque na perda, no roubo, no furto, o aparelho já foi embora. A pessoa tem que informar esses códigos para poder fazer o bloqueio. Exatamente. O e-mail é o RG do aparelho, vamos por assim. Ou melhor, o número do chassi do carro é o número do aparelho. International Mobile Equipment Identity. Exatamente. É a identidade internacional de equipamento móvel. É o RG dele a nível mundial. Ou seja, igual o chassi do carro, que quando tem o chassi do carro, ele tem um código internacional. O e-mail tem a mesma finalidade. Ele permite rastrear esse aparelho em qualquer lugar do mundo. Alguns anos atrás, deve se recordar, que algumas pessoas tentavam trazer o iPhone americano para o Brasil. E não foi possível utilizar esses aparelhos aqui. O porquê? O e-mail não era habilitado para o país. Então tinha que ser feita uma liberação, uma legalização. Assim como com os carros importados, que vêm com o seu chassi, que não se adequam com as normas brasileiras, tem que ser adequados. E tem que haver uma remarcação, como o Dr. Luiz disse, uma remarcação por um órgão autorizado, e não pela ilegalidade, como usando o aparelho Alphabox. A questão do e-mail é importante também, que ela vincula o aparelho ao chip que está sendo utilizado. Então, o chip também, ele tem um número que o identifica. E aí que a lei... Além do número que você usa como telefone do chip, tem um número que identifica ele. Exatamente, tem um número que vai identificar. Essa lei do deputado Cezinha trouxe essa informação para nós, tratando de permitir a rastreabilidade de quem adquiriu o chip e já o e-mail do aparelho, que já vinha sendo apresentado nas notas fiscais. Importante seria que se constasse nas notas fiscais o nome de quem adquiriu, ou seja a empresa ou a pessoa física, vinculado ao número do chip. Não o número da linha telefônica, mas o número do chip. Esse é um grande avanço para nós, ou seja, porque uma busca no banco de dados da Fazenda, notas fiscais, vai permitir à polícia levantar mais facilmente quem e onde foi adquirido aquele chip. Você está na TV Assembleia SP acompanhando o programa Agora é Lei. Estamos falando hoje da lei de autoria do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, é o vice-líder da bancada do Democratas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E esta lei obriga as operadoras de telefonia a cadastrarem os chips de todos os compradores de linhas pré-pagas no âmbito estadual. Nós vamos para mais um intervalo, voltamos já. De volta na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei, falando da lei de autoria do deputado Cezinha de Madureira, vice-líder da bancada do Democratas aqui na Assembleia Legislativa, que trata da proibição, da obrigação das operadoras no cadastramento dos chips de todos os compradores de linhas pré-pagas no estado de São Paulo. Deputado Cezinha, o senhor foi procurado pelas operadoras durante a tramitação dessa matéria na Assembleia? Sim. Durante a apresentação do projeto, o ano passado,
nós recebemos aqui diversas pessoas, inclusive advogados de algumas empresas de telefonia, nos apontando, segundo eles, irregularidades no projeto que não seria de forma alguma possível ser aprovada no Estado, porque estaria legislando em algo que é a União que faz, que é a Câmara Federal que faz e o Senado. Mas, com o decorrer do tempo, nós adequamos e apontamos a eles que não havia irregularidade de inconstitucionalidade, que poderíamos sim legislar sobre este assunto que está basicamente aí ligado à lei do consumidor em São Paulo, que vai aplicar uma multa nas lojas em quem estiver fazendo contra esta lei. Nós fomos procurados de forma muito cordial, com muito bate-papo, eu cheguei a reunir para ouvi-los, mas o meu objetivo não era provocá-los, o meu objetivo sempre foi ajudar a nossa polícia, que diga-se de passagem, parabéns à Polícia Civil pelo trabalho, à Polícia Militar pelo trabalho no Estado de São Paulo, ajudá-los a combater o crime, porque quando nós olhamos e a gente vê como o número de 2004, quase, ou seja, mais de 500 sequestros no Estado, cometido através de um aparelho celular, que é uma arma hoje poderosa, mal usada, pessoas de dentro de presídios, não sei de qual forma isso consegue entrar, usando o celular no nome de alguém. Então, nós tivemos o objetivo de ajudar a polícia a combater esse crime, até porque nós sentimos na pele com pessoas nossas sofrendo, tendo que provar que é inocente porque um indivíduo bandido miserável usou o CPF. Então, a nossa ideia não era provocá-los e sim fazer com que virasse lei, e virou lei, e nós vamos batalhar para a fiscalização ser dura quanto a isso. Delegado, qual a orientação que a Polícia Civil dá em relação ao descarte do aparelho? O Eduardo Becker falou aqui a respeito e a necessidade de avisar a operadora que está se desfazendo daquele aparelho e passar de nome, digamos assim, como se fosse a venda de um carro. Mas se esse aparelho for para o lixo, for jogado fora, qual é a orientação? Porque você vai procurar a operadora, olha, vamos descadastrar, é tudo tão difícil com as operadoras. Ah, não descadastra não, quero te vender outro chip, bota ele em funcionamento. É uma coisa difícil de lidar, como é que a gente tem que fazer? Olha, só queria observar aqui, o deputado falou, é importante destacar a importância da Assembleia nessas questões de segurança pública. As políticas geralmente são para descriminalizar, despenalizar e desencarcerar. Essa política pública que está ocorrendo hoje na Assembleia, mais uma, vem com essa forma. Não é criminalizar, não é direito penal, não é direito de telecomunicações, mas envolve tudo isso. Tudo isso ela acaba envolvendo. Então, é isso que é muito importante destacar. Então, o deputado tem essa missão, né? Nós moramos aqui no Estado e os deputados, hoje, grande parte dos deputados estão aqui, e o Cezinha, mais ainda, sempre foi preocupado com as questões de segurança. Então, é muito importante, né, mais uma vez, parabenizar por essa atitude. Mas, olha, eu acabo dizendo o seguinte, que todos nós que temos um aparelho que vai ser descartado, faça um boletim de ocorrência, tá certo? Ou nem precisa fazer o boletim de ocorrência do extravio, às vezes, quando some, mas de comunicar à operadora, que é o SEMI, chamado SEMI, as operadoras em 2000 se juntaram e formaram o SEMI. Só para vocês relembrarem a cultura do povo, do nosso povo, como funciona. O SEMI foi feito em 2000 por todas as operadoras para fazer esses bloqueios. Isso já existia, mas ninguém se divulgava, ninguém fazia isso. Isso aí começou a ocorrer os crimes e só o ano passado é que saiu o bloqueamento através do boletim de ocorrência. Então, de 2000 até agora, nada era bloqueado. Todos esses e-mails ficavam numa lista, numa blacklist e possivelmente sendo utilizadas, porque todos nós sabemos, e a Anatel informa, é uma regulamentação da Anatel, que depois de 2 anos ele fica inativo.
ele vai para essa blacklist, mas ela fica lá. Mas ela pode amanhã ser utilizada, esse e-mail, entendeu? Agora, se você pegar e comunicar o SEMI para fazer o bloqueio dele... O SEMI é o cadastro... cadastramento de estações móveis impedidos. São todos os cadastros dos e-mails que não podem mais funcionar. A partir do momento que você faz na operadora, liga na operadora para bloquear, é o SEMI que vai fazer isso, esse cadastro. E nunca mais esse e-mail pode voltar a funcionar. Hoje nós temos problema com o celular, como vocês falaram, com os celulares que vêm de fora para o Brasil. São celulares que vêm sem a homologação da Anatel e acabam funcionando. Por isso que o SIGA foi criado justamente para operar no sentido de detectar todos os e-mails que não são homologados pela Anatel. Isso seria o trabalho do SIGA. Esse era o sistema que ia detectar, só que isso não está funcionando. Isso também é importante destacar. É importante que isso funcionasse. O senhor falou em boletim de ocorrência. Claro, não tem crime, é uma mudança só de cadastro, é um boletim de preservação de direitos. Não precisa nem fazer o boletim de preservação de direitos. Basta você comunicar e ter o protocolo da comunicação do bloqueio do seu aparelho. Como o perito falou, hoje o e-mail ele não se altera. Você não altera para uma outra pessoa. Aquele e-mail ele vai com seus dados para aquela outra pessoa. Sim. Você entrega o aparelho, ele já está usando o teu RG digital do aparelho, o e-mail. Então, gente, o tempo do programa está se esgotando. Eu quero partir para as conclusões de cada um. Vou começar com você, Eduardo Becker. Até um minuto para a sua conclusão sobre o nosso tema, o projeto de lei do deputado Cezinho. O projeto de lei foi... Projeto de lei não, agora a lei, né? É lei, agora é lei. É excelente. Vai ajudar muito a polícia a esclarecer crimes e principalmente o quê? Permitir que identificar os aparelhos que foram usados em diferentes crimes. Porque você vai ter o e-mail cadastramento, você consegue fazer a rastreabilidade deles. Então isso vai ser de grande amparo para nós e ainda por cima o quê? Fornece um banco de dados. Cada vez que se busca mais uma polícia mais moderna, que trabalhe com inteligência. É isso que a população pede. E com essa lei o senhor está permitindo que a nossa polícia melhore seu trabalho. Está fazendo um trabalho preventivo até mesmo, de identificação de quem está atuando de forma criminosa. É isso. Sua conclusão, delegado. Bom, eu sempre digo que o bom executivo é aquele que antevê o futuro e sabe que não construirá sozinho. A Polícia Civil precisa muito, realmente, dessas leis que acabam restringindo tudo que for importante na investigação. E essa lei é importante também quando você começar a fazer as investigações. Como o perito falou, nós vamos até o local, levantar os documentos, e isso realmente vai trazer, para mostrar para as pessoas, realmente, que a pessoa que está ali falsificou a documentação, se realmente é o nosso caso na área de polícia judiciária. Então, foi muito importante para a Polícia Civil, para quem investiga, enfim, foi muito importante. Eu agradeço. Delegado Cezinho de Madureira, sua palavra final. Bom, mais um título aqui. Delegado, agradecer ao doutor Luiz Carlos, pessoa maravilhosa, também o doutor Eduardo Becker, e a você, Mauro, pela oportunidade de estarmos aqui. Falamos hoje aqui de 2 projetos, né? Um que foi projeto do governo e também antes de que eu apresentasse esse projeto, nós fizemos a proposta ao governador de apresentar pelo Estado. Não tinha ideia nenhuma de fazer, o Cezinha está fazendo. Queríamos que viesse do governo, como não houve um bom diálogo, nós apresentamos o projeto e eu quero só lembrar que hoje nós temos, segundo o site da Anatel, a média de 309 milhões de acesso diário de aparelho celular no Brasil, portanto, maior que a população. 75% disso, fora os clandestinos, de acessos a pré-pago. O pré-pago, a ligação é 3, 4 vezes mais do que o pós-pago. Então, significa que as operadoras faturam muito mais com o pré-pago do que com o pós-pago. Por isso, talvez, essa facilidade
de vender em todo o país. Nós, inclusive, vamos fazer agora uma moção ao Senado Federal, à Câmara Federal, para que faça vir a lei no país. Eu estive conversando com algumas pessoas da Anatel, que inclusive parabenizaram, recebi e-mails, cartas, parabenizando aquelas pessoas que são mais bairristas, que gostam, tá dentro da empresa lá, que gosta de que a coisa ande realmente perante a lei, nos parabenizaram pelo projeto e eu devolvo esse parabéns aqui à minha liderança, reverendo Dr. Samuel Ferreira, e também aos meus pares que entenderam, Mauro, que estaríamos beneficiando, legislando sobre esse projeto para a Polícia Civil no Estado de São Paulo ter uma facilidade maior com esse cadastro de identificar alguns criminosos nessa área. Eu acredito que isso vai ser muito bom para a população, para mim, para você, para todos nós, e dizer à Polícia Civil, doutor, que está vindo mais algumas novidades aí, algumas ideias de projetos para beneficiar a polícia no Estado de São Paulo. Quero agradecer. Diga, delegado. Não, é importante quando Você viu os que ele colegas... trocou aqui hoje, deputado delegado, né? Deputado delegado. Já que tem outros... Eu gostaria de participar também, para a gente poder, a Polícia tá Civil convidado. participar Vamos também. dialogar. E ajudar. Inclusive, só aqui para terminar, eu chamei, hoje que é ministro, doutor Alexandre, antes de apresentar esse projeto, eu compartilhei com ele o texto para nós discutirmos. Não houve possibilidade. Mas seria boas ideias, ali uma cabeça pensante. Mas eu quero dizer que quando os organismos estão juntos, né, com certeza a redução da criminalidade, ela avança. Muito bom, gente. Obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Agora é Lei. Falamos hoje sobre a lei de autoria do deputado Cezinha de Madureira, vice-líder da bancada Democratas na Assembleia Legislativa de São Paulo, que obriga as operadoras de telefonia a fazer o cadastro de todos os chips de linhas pré-pagas no estado de São Paulo, os novos, os compradores dessas novas linhas. Muito obrigado, obrigado a você que nos acompanhou. Tchau, até o próximo tema.